Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui mais uma noite, ao vivo aí, no canal Tempo de Arrependimento e Santidade, para trazer uma palavra aí, ao vivo aos vossos corações, amém? Irmãos, que guerra tremenda, para me trazer esse vídeo para vocês. O Senhor, Ele me incomodara, eu tinha que trazer um vídeo ao vivo para os irmãos, né? E de antemão, hoje foi um dia muito cansativo para mim, né? Que eu fiz a obra do Senhor, cuidei ali do meu sogro no hospital, depois fui na casa do amigo meu, deve fazer uma visita para ele, falar ali da palavra de Deus, uma situação que ele está passando difícil agora, e saindo fui direto para a igreja. Então estou muito cansado, mas o Senhor incomodaram meu coração, falar para mim pegar uma palavra para os irmãos hoje. E tá terrível, irmãos, a guerra aqui tá travada, eu tive uma dificuldade terrível para entrar no ar ao vivo. Agora eu estou passando um pouco das lutas que o pastor Júlio César Curas e Libertação passa, para trazer uma transmissão ao vivo aí para os irmãos, amém? De antemão, agradecendo aí a todos os irmãos que estão ao vivo. Desculpa aí pela qualidade do áudio, tá, meus irmãos? Louvado seja Deus, porque realmente a luta tá tremenda, tá travada, para me trazer esse vídeo para os irmãos. Mas eu não vou me alugar, meus irmãos, sei que os irmãos também estão aí afadigados por o dia de hoje, né? Provavelmente aí foram para a igreja, ouvindo uma palavra, como eu também ouvi, e louvado seja Deus, os irmãos aí, amanhã também é dia de trabalhar, acordar cedo, então prometo não me demorar nessa ministração, será uma ministração rápida e bem objetiva. Nós vamos deixar o Senhor falar aos nossos corações, amém? De antemão, abram as vossas Bíblias, irmãos, no livro de Marcos, capítulo 5, amém? Marcos, capítulo 5, versículo de número 1 até o 14. Faremos menção da escritura da palavra do Senhor Jesus. O título da mensagem é a cura do endemoniado Garazeno. A cura do endemoniado Garazeno. Fica o livro de Marcos, capítulo 1. Vamos fazer menção até o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Extrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo as cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, dizendo, que está escrito aqui, exclamando em alta voz, ele disse assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhe encarecidamente que não mandasse-os fora do país. E em Marcos diz: para o abismo. Livro de Marcos, que fala a mesma passagem. Versículo 11 diz: ora, passava ali pelo monte grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então saiu o espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada era cerca de 2.000,
precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Irmãos, louvado seja Deus, eu quero enaltecer, agradecer o nome do Senhor Jesus esta noite. Vamos orar para que o Senhor fale aos nossos corações, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo, Senhor, por este culto ao vivo, Pai, por esta palavra. Senhor meu Deus, apesar do cansaço físico, Senhor, do meu corpo, Senhor, eu rogo para que o Senhor me dê forças, Pai, para ministrar a Tua palavra. Senhor, Tu me disseste para pregar. Senhor, foi uma luta tremenda, luta terrível, travada. Senhor, o computador não queria pegar, dando tudo errado. O inimigo não quer, Senhor, que o Teu povo ouça a Tua palavra. Não sei, meu Deus, por que o intuito dessa palavra, mas Tu sabes. Pai querido, Pai amado, perdoe, Senhor, meus pecados, tende misericórdia de mim. Eu estou totalmente dependente, Senhor, do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, revele a palavra aos nossos corações, e aquilo que o Senhor precisa falar para a Tua igreja, Senhor, fale. Que eu venha me calar e o Senhor venha falar. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Amém. Irmãos, como eu já tinha mencionado, foi uma luta terrível, estou muito cansado essa noite, mas o Senhor nos prova, amém? Não é no momento só de bonança, no momento que você está preparado, ou no momento que você teve um tempo para preparar uma palavra. O Senhor, Ele nos oprime não, mas nos compele a pregar a palavra. Vocês podem aí notar que o dia do arrebatamento não tem hora e também não tem data. E a Bíblia fala que nós temos que ser obreiros que manejam bem a palavra e não tem do que se envergonhar. Mas eu vou falar a verdade para vocês, irmão, nessa noite eu estou totalmente dependente de Deus. Eu acho que até por isso que o Senhor quer que eu pregue, porque de mim mesmo não tenho nada. Eu não estudei o texto, não estudei o contexto. Louvado seja Deus. Não tive tempo para meditar. O Senhor vai falar assim, vai lá e prega. E eu quero que você pregue esse texto. Amém? Então vamos aqui, louvado seja Deus, ver que o Senhor quer falar tanto para vocês quanto para mim. Versículo por versículo. Amém? O título já fala. A cura do endemoniado de Gerazeno. A cura do endemoniado. Primeiro nós temos que saber o que é um endemoniado. O endemoniado, meus irmãos, é aquela pessoa que ela está possessa por um espírito maligno, simplificando, por um demônio. Por isso, a Bíblia fala que ele era um endemoniado. A cura, quem curou este homem? Jesus. Então, só no título a gente vemos que este homem estava possesso de demônios, a tal ponto que este homem, aleluia, quando o espírito maligno ele entra numa pessoa e ele tem, aleluia, o total controle daquela pessoa, ele subjuga essa pessoa, né? Este homem ele estava tão endemoniado, este homem estava tão subjugado por demônios, que, aleluia, a Bíblia relata que não era apenas um demônio ou dois demônios, mas sim uma legião de demônios. Muitos demônios estavam, aleluia, sobre este homem. Este homem, aleluia, louvado seja Deus, pelo que conta e relata a Bíblia. Nós analisamos aqui o versículo 1. Extrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, né? O que eu entendo aqui, louvado seja Deus, que essa era uma cidade que não conhecia a palavra de Deus, uma cidade pagã, pelo fato de eles criarem porcos, né? Nós sabemos que na Bíblia, que o povo judeu, no Antigo Testamento, a carne de porco não era permitido por Deus, aleluia, ser consumida. Então nós sabemos que ele estava na terra, aleluia, de um povo não judeu, provavelmente de gentios, né? Que era o povo que não conhecia a palavra de Deus. Naquela época, somente Israel e alguns povos que se convertiam poderiam adorar o Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero, irmãos, louvado seja Deus, relatar aqui como é que funciona uma possessão demoníaca, como que ela é manifestada, né? Pelo que eu vi e pelo que eu entendo, quando nós estamos principalmente em cultos de libertação,
a gente vemos as manifestações dos demônios. Por exemplo, uma pessoa ela entra no culto, ela entra totalmente normal. Daqui a pouco aquela pessoa ela apaga e outro ser toma sua mente. Ali aquele outro ser tomando sua mente, induzindo a fazer o que aquele ser quer, que é o demônio. Mas como que começa essa possessão? Como se inicia essa possessão? Irmãos, essa possessão ela pode se iniciar de várias formas. Uma seta maligna, uma abertura, a pessoa não conhece a palavra de Deus, começa com uma depressão, depois a pessoa começa a pecar, começa a sentir vontade de fazer coisas que antigamente não sentia. Então, essa pessoa ela começa a ser possessa por um demônio. E qual a legalidade de um demônio atuar numa pessoa? Pelo pecado. E se a pessoa não conhece a palavra de Deus, então ali ele é um alvo fácil. Eu já vi várias manifestações demoníacas, principalmente no vídeo do YouTube, ao ponto dos policiais eles prenderem um bandido, né? E o bandido manifesta com o demônio dentro da viatura. E aquele demônio começa a falar com o policial: vou te matar, vou te derrubar, vou lá na sua casa, eu sei onde você mora, sua vida tá assim, tá assado. Então o demônio ele começa a falar com a pessoa, né? Então, essas pessoas, aleluia, que era o estado deste homem, a qual nós vamos acompanhar mais para frente, louvado seja Deus, diz assim a palavra do Senhor: olha o estado deste homem. Quando o demônio entra dentro de uma pessoa, o que ele é capaz de fazer, aleluia, com esta pessoa. A Bíblia diz assim: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, a qual vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. Andava de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então a pessoa, quando ela está no estado possuída de demônio, ela não tem consciência, né? E para enfrentarmos esses demônios são terríveis, nós temos que estar em jejum e oração. Veja o tamanho da opressão demoníaca em cima deste homem, ao ponto de fazer esse homem ficar andando por cemitérios, aonde tentaram prender este homem. A Bíblia não diz quem o prendeu, mas a Bíblia fala que ele estava preso com grilhões de ferro, e a força do demônio era tão grande que arrebentava esses grilhões de ferro. Ainda a Bíblia fala que ninguém poderia subjugá-lo. O que é subjugar? É prender esta pessoa. Ninguém poderia pegar esta pessoa e prender, porque todo o esforço deles conter este homem era em vão. Por quê? Porque ali já não era ele, ali já era um demônio que possuía a vida dele. Então, meus irmãos, louvado seja Deus, eu quero aqui falar sobre possessão demoníaca. Há vários tipos de possessão. A possessão que o demônio ele se manifesta, né? E a pessoa perde totalmente a consciência, que é o caso desse homem. E não vou dizer possessão, mas um espírito maligno, um demônio, ele pode oprimir uma pessoa. Pode colocar tristeza no coração, pode colocar depressão, esse mal aí que tem no século 21, louvado seja Deus, que existe até mesmo dentro das igrejas, crente com depressão. Irmãos, isso é um demônio. Isso é um demônio que ele está lutando contra a sua vida, a tal ponto de eu ter uma experiência que teve um dia que eu cheguei com uma tristeza tão grande no meu coração, e não sabia de onde vinha, que eu fiquei o dia todinho no sofá. Eu fiquei subjugado no sofá umas 6 horas mais ou menos, não tinha força para levantar. Uma tristeza que tomava conta da minha alma, e eu firme na igreja, firme nos caminhos do Senhor, firme na santidade. Então quer dizer o quê? Que esses demônios, eles também têm este poder de opressão espiritual. Vamos supor, quando você vai fazer um culto de libertação numa casa onde a pessoa serve demônios, né? Que ela serve umbanda, quimbanda, feitiçaria, malignidades terríveis. Então você está lutando com demônios de graus elevados, principados, né? Provavelmente sejam os principados.
E ali, irmãos, nós temos que estar preparados em oração, né? E em jejum. Porque o próprio Jesus disse, tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. A tal ponto, um dia os discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. Então eles tiveram que chamar Jesus, né? E ali Jesus expulsara aquele demônio. Então o que acontece hoje, meus irmãos? Hoje há vários tipos de demônios, né? Nós estamos falando aqui, aleluia, do demoniado de Nazaré, da possessão demoníaca, mas existem também os demônios que enganam, né? Então, vou supor, quer ver um demônio que está atuando hoje dentro das igrejas, um demônio terrível, e esse demônio é terrível. Qual, irmão Tiago? O demônio de Jezabel, o espírito de Jezabel, que aqui fala espírito imundo. Então esse espírito de Jezabel, ele entrou dentro das igrejas hoje e dominou a mente das irmãs, a tal ponto de você repreender uma irmã com todo amor, longanimidade, mansidão e misericórdia, essas irmãs se rebelarem, coírem e contendam contra a sua vida. Se você falar para uma irmã, é pecado batom, é pecado maquiagem, né? O corpo, né? O nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo, e aquela irmã se ira, não, irmã, essa saia rachada, né? Irmã, essa roupa colada, irmã, esse salto alto aí que deixa, né, as suas nádegas aí empinadas, isso traz sexualidade, e elas não aceitam, elas ficam iradas, cheias de ira, de contenda, e armam grande peleja contra você, né? Então, isso está descrito no primeiro livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, que fala que nós somos o corpo, o templo do Espírito Santo, e aquele que destruir o corpo, o Senhor o destruirá. Então, existem espíritos que são terríveis. Esse espírito de Jezabel é tão terrível que o profeta Elias, que fez o fogo cair do céu, né, que fez consumir aqueles soldados que se levantaram contra a vida dele, e também onde o profeta Elias derrota os profetas de Baal, onde o profeta Elias invoca fogo do céu e o fogo consome, aleluia, o holocausto, né, que é o sacrifício, a qual Elias ali desafiou os profetas de Baal e venceu, né, porque aquele que fizesse o fogo cair, aleluia, sobre um novilho e pegasse fogo e fosse consumido, este seria o Deus verdadeiro. E ali o profeta Elias estava desafiando os profetas de Baal, né? Então o espírito de Jezabel, o espírito daquela mulher tão terrível que o profeta Elias temeu e fugiu para o deserto. Então esse demônio, né, esse demônio, essa possessão demoníaca aí que esse demônio tem sobre as irmãs, ela é muito forte, a tal ponto de o demônio influenciar a vida das irmãs e outras estarem possessas verdadeiramente, né? Tem pessoas aí que você vê que ela fala que é crente e ela está indo para a igreja, e se realmente for um culto forte de libertação, aquele demônio que está enrustido dentro daquela irmã, aquele demônio pombagira, ele vai se manifestar, amém? Então, louvado seja Deus. Jesus, ele venceu esse demônio porque ele é o Filho de Deus. Mas a própria palavra diz, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se comeres coisas, aleluia, mortíferas, e beberes também, não te matarás. Então, meus irmãos, esse poder, ele foi dado para nós, a igreja. E hoje eu estava dentro da igreja e eu me compadeci dos irmãos, sabe, irmãos? Eu olhei, creio com o olhar de Jesus, porque muitas vezes nós se revolta vendo a situação da igreja, e a gente tem aquele espírito de Elias, né? Aquele espírito de pregar a verdade, de falar, né, a verdade para os irmãos e para as irmãs. E hoje, irmãos, eu olhei com muito amor e misericórdia para os meus irmãos, eu chorei pela vida deles, porque eu sabia que se Jesus voltasse ali, a maioria não está preparado, muitos ali também com espírito demoníaco, né, coisa terrível, irmãos, coisa terrível. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero denegrir a imagem de ninguém, mas eu fiquei ali realmente com o meu coração ali, né, despedaçado. Então, meus irmãos, eu tenho aqui fazer esse vídeo para os irmãos porque hoje, dentro da nossa própria casa, pode ter pessoas endemoniadas, né? Contenda, ira, peleja, fofoca. Isso só abre brechas no mundo espiritual para que o demônio entre dentro da nossa vida e vai nos dominando, nos derrubando aos poucos
e quando vê, a brecha foi tão grande que daqui a pouco muitos irmãos estão possessos e não sabem. Então, o que tem hoje mais dentro da igreja é crente possesso com demônio. Ah, irmão, isso é um escândalo. É a realidade. Uma vez, irmãos, e nós demos brecha para o pecado, o demônio entra na nossa vida. E um dia Deus me fez passar por uma experiência com o demônio que estava me dominando. Né? Como assim, irmão Tiago? Quando eu estava em casa e estava meio pé no mundo, pé na igreja, o Senhor me apertava, falava comigo que eu tinha que viver uma vida reta, de justiça, arrependimento e santidade, e eu não queria. Numa certa noite, eu estava dormindo e daqui a pouco me bateu um estado mais ou menos de inconsciência. Sabe quando você quer levantar, mas você está com aquele sono e não consegue? E a minha boca começou a falar sozinha. E algo dominou a minha boca e falou assim, eu falei que eu ia te pegar, eu falei que eu ia te derrubar, você é meu, você vai fazer minha vontade. Eu comecei a dar aquela risada satânica, meio dormindo, meio acordado. Então quer dizer que aquele demônio já estava tomando conta de mim, das minhas atitudes. Eu já estava sendo possuído por aquele demônio. E até o ponto de eu acordar assustado, repreender, e eu saber na minha consciência que eu estava sendo dominado. O demônio estava dominando a minha boca, estava dominando já as minhas atitudes, estava dando risada através da minha boca. Então quer dizer o quê? Que eu estava sendo possuído por um demônio. Então, irmãos, eu aqui falo com todos os irmãos que é hora de vigiar. Nós estamos na última hora, aonde o diabo está trabalhando, né? Está destruindo casas, está destruindo famílias, e eu não vou parar de pregar, meus irmãos, mas eu vou ser direcionado pelo Senhor, amém? Então, fiquem atentos que eu posso entrar ao vivo a qualquer hora. Eu posso entrar ao vivo às 4 da manhã, eu posso entrar ao vivo ao meio-dia, eu posso entrar ao vivo às 2 horas. Eu posso postar vídeos assim que os irmãos assim nem estão esperando, porque hoje eu não queria pregar. A realidade é essa, mas estou cansado, mas o Senhor fala, vai pregar. Então o Senhor nos prova, irmãos, nas pequenas coisas, né? Falou, vai pregar, e eu cansado. É assim que o Senhor nos prova. Ah, se eu vou louvar, estou passando uma luta, estou passando uma prova. Prova a Deus, irmãos. Vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. Porque quando vem a noite e as trevas dominarem este mundo, Jesus voltar, não dará mais tempo de pregarmos o Evangelho, amém? Então, irmãos, esse espírito terrível de Jezabel, aleluia, está oprimindo os irmãos dentro da igreja. Tem muitas irmãs possessas. Se essas irmãs participarem de um culto de libertação, se tiver uma campanha de libertação contra o espírito de Jezabel, contra o espírito de pombagira, né, pregando a verdade, orando, jejuando, aleluia, por essas irmãs, então, muitos desses demônios vão se manifestar e vão cair por terra, amém? Esse espírito de Jezabel, irmãos, é um espírito terrível, né? Então, só tem caça de demônio que só sai com jejum e oração. Mas quando Jesus, irmão, está no negócio, não tem principado, não tem potestade, não tem demônio que possa existir ao poder do nosso Deus, amém? Diz assim, eu estou terminando já, amém, meus irmãos? Porque eu falei que eu não ia enfadigar os irmãos pelo fato de amanhã os irmãos também ter que trabalhar, amém? Vamos lá, versículo de número 5. E andava sempre de noite e de dia, clamando, porém, entre os sepulcros e pelos montes feridos e nas pedras, quando de longe viu Jesus, o adorou, exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Irmãos, eu quero dar uma frisada aqui. Aqui, ó, quando ele vê Jesus, ele fala assim, ele correu para perto de Jesus, quando aquele demoniado viu Jesus, e o adorou, porque os demônios também adoram a Jesus. Eles não só adoram, como eles temem e tremem diante da presença de Deus. E tem muitos crentes que não tem nessa reverência, né? É estranho, né, irmãos? A tal ponto de os irmãos estar na igreja, estar mexendo com o celular, né? Nós estamos no culto abençoado, pessoas falam assuntos que não tem nada a ver com o culto, né? Os irmãos totalmente dispersos, mas quando o demônio viu Jesus, sabe o que ele fez? Ele correu e adorou. Até os demônios temem, tremem. Eu fico triste, irmãos, de ver essa situação aí dentro da casa do Senhor, onde muitos não têm referência, chegam no culto à vez de orar, né, pedir para que Deus derrame sua glória, ficam conversando assuntos secundários, ficam mascando chiclete, ficam mexendo em celular. Ai, irmãos, coisa terrível.
E dizendo assim, o demônio falou, exclamando com alta voz: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Então, irmãos, nós temos que ter a autoridade de Jesus Cristo na nossa vida, porque senão vai acontecer o que aconteceu em Atos dos Apóstolos ali, onde a Bíblia nos relata que um filho de sacerdote foi expulsar um demônio em nome de Jesus, que Paulo pregava. Aí o demônio, um homem possesso por um demônio, olhou para ele e falou assim: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, vocês de onde são? E o demônio foi para cima daquele homem, bateu nele, ele ficou ali terrivelmente machucado e foi envergonhado. Então, meus irmãos, nós devemos estar em total arrependimento, justiça e santidade, porque os demônios vão nos acusar, bem. E se você estiver vivendo o evangelho de qualquer jeito, de qualquer maneira, aquele demônio vai te acusar. E Jesus vai permitir que aquele demônio vá para cima de você, até te humilhe, para que você volte a servir o Senhor verdadeiramente como servo de Deus. Né? Porque a mesma Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, em Efésios capítulo 6, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso de trevas, amém? Que estão nas regiões celestes. Vamos lá. Versículo 8, olha o que Jesus disse: porque Jesus dissera, espírito imundo, sai desse homem. Ele perguntou qual o nome, respondeu o nome, respondeu ele, Legião, é o meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhe ele encarecidamente que não mandasse para fora do país. Aqui está falando para o abismo, né? Então, essa coisa de expulsar o demônio é uma coisa muito terrível e muito tremenda. Por quê? Se você não pregar a verdade para aquela pessoa, porque ela está possessa, aquela pessoa não vai ser liberta. Um exemplo: eu bebo cachaça, eu tomo cachaça, eu tenho um vício, um videogame, um filme, qualquer coisa que seja. E através daquele vício o demônio atua na minha vida. Se eu não pregar a verdade para aquela pessoa, que aquilo leva essa pessoa a pecar, o espírito imundo entra nela, e ela não abandonar o pecado, então o espírito imundo vai ter legalidade para voltar a atuar na vida dessa pessoa. Né? Então, o que acontece? Vamos supor, o espírito da pombagira vê uma irmã, aí eu vou, culto de libertação, Deus vai libertar, sai dela, pombagira. Puf, a menina cai. Só que eu não falo assim, irmã, você tem que parar de usar brinco, saia curta, com essas roupas que não agrada a Deus, maquiagem, parar de pintar o cabelo, o seu cabelo, aleluia, não é seu. E a 1 Coríntios 11 fala a respeito do corte de cabelo, né? Então, você explicando a verdade para essa pessoa vai ser liberta. Como a Bíblia diz, por João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? É mais difícil para a pessoa que está no mundo, né? Mas ali você vai falando no evangelho, vai martelando, vai esmiuçando aquela pessoa, até a verdade entrar no coração dela, e o Espírito Santo vir, aleluia, libertar essa pessoa até o ponto de ela ter nojo desse pecado, né? É que nem irmãs que andavam com saia curta, hoje irmãs usam saia longa, ali ela foi convencida pelo Espírito Santo a usar aquela saia longa, e ela não tem mais prazer na saia curta, não é aquela coisa que ela fica olhando, ai, quero usar saia curta, ai, quero usar maquiagem, não. Ali, ela está liberta pelo poder de Deus. Então, como diz a Bíblia no capítulo 8 de João, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Então é necessário, irmão, para que você que está me assistindo hoje, você que está me assistindo agora aí ao vivo, para ser liberto, leia a Bíblia, amém? Só você conhecendo essa verdade é que você vai ter força contra o diabo. A própria Bíblia diz que meu povo é destruído por falta de conhecimento. E também discernimento. Quando você lê a Bíblia, louvado seja Deus, você vai ter um discernimento para saber o que é de Deus, o que não é. Se aquela pessoa está pregando, realmente aquilo é de Deus ou não é de Deus. Amém? E aqui Jesus mostrou a autoridade dele expulsando aquele demônio. E eles rogaram assim: rogo-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Em Mateus 8:28 fala para o abismo, né? Os demônios querem ir para o abismo. Tão terrível que é aquele lugar, né? O inferno, onde ali eles se encontram. Versículo 11 diz assim: ora, pastava ali um monte grande manada de porcos, e os espíritos imundos
rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Eu quero frisar alguma coisa aqui. Irmãos, demônios podem possuir animais. Amém? O espírito imundo pode possuir um animal? Pode. A gente viu que, louvado seja Deus, que os espíritos imundos entraram nos porcos, mas os porcos, nem os porcos suportaram os espíritos imundos e se precipitaram ali, né, daquele monte ali, né, e foram ali lançados até o mar. Então, irmãos, o que eu quero aqui frisar é que um espírito imundo pode tomar um animal. Sim, mas se tomar um cachorrinho meu, tem que jogar meu cachorro fora? Não, irmãos, aí você tem que orar, né? Você tem que pedir discernimento a Deus, né? Não é que todos os animais domésticos vão ter espírito imundo, né? Mas você vê ali animais que estão aí no meio de candomblé, animais aí, cachorros de donos de pessoas aí que mexem com esse tipo de coisa. Infelizmente a casa da pessoa está possuída de demônio, então provavelmente também os animais aí ficam da mesma forma, até o ponto de ouvir um testemunho de uma irmã, né, onde haviam cachorros que estavam endemoniados, e ele soltou os cachorros para poder atacar a irmã, só que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra do mal, né, até o ponto, louvado seja Deus, os cachorros não conseguirem nem sequer chegar tão perto dessa irmã. Chegavam perto e abaixavam a cabeça, ficavam ali, né, louvado seja Deus, tranquilos, porque ali o Senhor estava protegendo aquela irmã. Então sim, espíritos imundos podem, de alguma forma aí, não tem isso em toda a Bíblia, mas atuar em animais aí, também nós vemos aí pelos relatos, né, e pelos testemunhos dos irmãos. Versículo 13 e 14. Jesus o permitiu então os espíritos imundos entrar nos porcos, na manada, era cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Vamos ler aqui a libertação do Gerazeno. Vamos ver aqui a libertação dele. Marcos capítulo 5, versículo 15 diz assim: então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram os que haviam presenciado os fatos. Cortaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram e rogaram-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar, Jesus no barco suplicava de que o endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele queria ir com Jesus, né? O que Jesus falou para ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa e para os teus, anuncia o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus fizera, e todos se admiravam. O irmão Flávio Mateus, né, um irmão aí, assinante do meu canal aí, também assinante do canal Pastor Júlio César, ele me manda os vídeos aí pelo WhatsApp, ele fazendo esse trabalho de libertação. É um trabalho terrível, é um trabalho espinhoso, né, que Deus deu para ele, mas é um trabalho que dá muito fruto, né, onde ele vai resgatar as almas ali, que estão ali possessas ali pelo demônio, pelo espírito maligno. Mas eu queria só dar uma batizada de terminar, para falar sobre os Gerazenos. Você vê que esses Gerazenos eram pessoas duras de coração, né, porque eles eram criador de porcos, né, e ali os porcos se precipitaram ao abismo, e ao invés de eles ficarem contentes pela recuperação do homem, não, eles quiseram que Jesus, né, saísse da terra deles, né? Então é terrível a dureza do coração do homem, né? Nem Jesus manifestando seu poder e glória, eles contemplando, eles não quiseram que Jesus ficasse ali com eles, pelo contrário, rejeitava ao Senhor e Criador, né? Mas o Senhor, por uma alma, né? A Bíblia diz que o mundo a Bíblia diz que uma alma vale o mundo inteiro. Então Jesus teve compaixão daquele homem, né? Atravessou o mar e foi ali libertar aquela alma. Então muitas vezes, irmãos, a gente achamos que nosso trabalho, como diz o pastor José Rodrigues para mim, o trabalho só é bem recebido quando tem bastante pessoas,
Eu nem sei quantas pessoas estão assistindo ao vivo aí. Louvado seja Deus, não vou dar uma olhada agora. Estamos aí com 15 espectadores. Muitas vezes ele falava assim: irmão Tiago, você acha que o trabalho só é bem feito quando tem 300, 500 espectadores? Não. E às vezes Deus trabalha para buscar 1, 2, 3, 4. E aí nós estamos aí com 16 espectadores ao vivo. Irmãos, você pode aí estar tendo uma luta travada com um filho seu, uma esposa sua, né? Que está possesso por um espírito maligno. Ou o espírito também, irmãos, influencia a atitude da pessoa, amém? A pessoa não pode estar com aquele espírito ali dentro dela, mas o demônio vem no ouvido dela, fala alguma coisa para ela, lança uma seta para ela. Por isso que muitas vezes você não sabe, que você chega em casa, né, o seu esposo briga com você, ele olha para você, já sente raiva de você, ele quer separar de você, e você não sabe o que está acontecendo. Então, essa luta, ela é espiritual. E para vencermos uma luta espiritual, temos que usar armas espirituais. E quais são as armas espirituais? 3 pilares que eu vou ensinar aqui para os irmãos essa noite agora. Estou muito cansado, mas eu vou dar atenção para vocês. Vocês veem que meus olhos estão até fundo, né? Mas é por amor à alma de vocês, amém? Oração, jejum, leitura da Bíblia e o principal, obediência à palavra do Senhor. Se você não obedecer, irmão, não adianta nada. Porque a própria Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Então você pode estar sofrendo desse mal, uma depressão, uma tristeza na alma. Sabe que isso é uma seta demoníaca, o demônio quer te envolver, ele quer te estragar, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder, amém? Vou fazer a oração final, encerrando esse culto. Eu vou dar atenção dos irmãos no chat ao vivo, amém? Por mais essa noite, o Senhor ter permitido eu estar ao vivo aí com vocês, mesmo cansado, debilitado, eu fico feliz porque o Senhor nos prova, e para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aqui. Vamos orar, irmão, para destruir as cadeias do mal, amém? Depois ao vivo eu entro no chat ao vivo com os irmãos, ficarei ali um pouco com os irmãos, dando atenção para vocês, e depois eu vou me retirar, amém? Vamos orar. Levante suas mãos aí, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para que o Senhor venha nos conceder graça para vencer as legiões demoníacas. Para que o Senhor nos conceda graça para vencer esta luta tão terrível que está nesses últimos dias, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, entregando este culto de adoração a Ti. Pai, muito obrigado por esta palavra que veio do Teu Espírito. Senhor, porque de mim mesmo não tenho nada, a luta está difícil, a luta está travada, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, vai tocando nos meus irmãos, Senhor, quebrando, Senhor Jesus Cristo, esse laço de depressão, esse laço, Senhor Jesus, do inimigo, esse laço, meu Pai, que faz, Senhor, teus filhos ficarem depressivos, Senhor, isso é seta do maligno. O crente, Senhor, tem que viver cheio do poder, cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo. Pai querido, eu profetizo vitória no seu povo, eu profetizo, Senhor, ânimo vindo do céu, eu profetizo, Senhor, um poder sobrenatural, Senhor, tomando conta das nossas vidas, das nossas almas, Senhor, agora toda tristeza, todo mal vai saindo, vai caindo por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro bênção, vitória, eu declaro resgate na vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Todo mal seja repreendido pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, sai. E toda vitória é do povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, está encerrado o culto. Se vocês quiserem ouvir esta palavra, vai estar ao vivo daqui a pouco, disponibilizado no YouTube, amém? Irmãos, eu vou entrar no chat ao vivo para falar com os irmãos. Eu nem estou um pouco cansado, mas eu vou dar atenção sim para vocês. Louvado seja Deus. Vamos lá. Vamos ver aqui quem está vivo conosco. Conta desativada. É o nome do canal. A paz do Senhor Jesus, irmão abençoado. É a irmã... Ah, irmã Márcia. Paz do Senhor, irmã Márcia. Deus te abençoe. A irmã Márcia ali do grupo Deus é Deus. Deus te abençoe, viu, irmã Márcia?
A Graça e Paz, né? O canal daqui da irmã. Paz, irmão. Aqui é a Daniele também. Gonçalves, a paz do seu irmão Tiago. Maria Inês, boa noite, irmão Tiago. Acabei de voltar da Congregação Cristã do Brasil. Glória a Deus, irmão. Deus te abençoe. A Angélica da Silva, a paz, abençoado. Está sem som. A irmã falou, irmã, depois a irmã entra aí no YouTube, provavelmente vai voltar o som. Isso está acontecendo com alguns irmãos mesmo. Tem um Gilcinho, né, a paz do Senhor. Vaso, Deus te abençoe. Tira esse casaco. Isso aqui não é um casaco, isso aqui é um paletó, amém, meus irmãos? Geni, peço oração para a minha vida espiritual, familiar, financeira. Irmã Geni, eu vou orar pela irmã, amém? Antes de terminar esse culto, eu vou levantar um clamor aqui ao vivo pela irmã. Se os irmãos estiverem comigo, vamos levantar um clamor pela irmã Geni. Medeiros, né? E Medeiros, a paz do Senhor, irmão Tiago. A paz, amado Deus, do Deus forte. Aqui, irmão Flávio Mateus, irmão muito abençoado. Verônica Alves, a paz do Senhor. Estamos no fim, irmão. Aqui é Elaine, olá, a paz. Irmão Tiago, paz do Senhor. Irmã Eliane Ferreira, Deus te abençoe. Estamos aí com Gisele Martins, glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo falta do irmão Sidney, os cultos ao vivo. A Morgana também aqui também falou, renova o teu servo, né, me ajudando em oração, a irmã Morgana, que realmente estou muito cansado. Amém, glória a Deus. Tem o David também, né, que deu aqui, David Hipólito, Deus te abençoe, irmão. Silvas Dias, amém. Deus falou comigo através da palavra, irmã, amém. Então, realmente foi de Deus realmente eu pregar essa palavra, né? Falou aqui, o Graça e Paz falou de qual denominação o irmão é. O irmão sou da Ministério Madureira, aqui no campo de Osasco. Aqui moro na região de Carapicuíba, congrego na igreja do Vila Dirce, amém? Tem aqui Maria Inês Guimarães falou, o espírito de Isabel é terrível mesmo, ninguém aceita, falando sobre maquiagem, etc. A Morgana falou, Deus é a recompensa do seu esforço. A Maria Inês Magalhães, que Deus renove suas forças, amém. E a Marta Gomes diz, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos orar pelaquela irmã, não sei quantos irmãos estão aí ao vivo comigo, 17 espectadores, vamos orar por essa irmã que ela pediu oração. Nós já oramos por nós, né, mas eu quero levantar para a Geni Silva do Nascimento. Vamos orar por essa irmã e aí encerraremos o culto, amém? E se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa sobre essa pregação, aí vai estar depois disponibilizado aí ao vivo no YouTube, os irmãos me perguntam, vocês podem entrar lá nos comentários, comentar, eu vou responder todos os irmãos, também, qualquer dúvida que os irmãos aí tiverem. Vamos orar ali pela Geni da Silva do Nascimento, ajudem aí, irmãos, em orações, não sou melhor que ninguém, preciso da ajuda dos irmãos também para orar por essa irmã, amém? Vamos orar pela Geni. Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, visita agora a vida da irmã Geni, Senhor. Abençoe a vida dela, Pai. Tenha compaixão, misericórdia. Visita, Senhor, a sua vida espiritual, Pai. Este demônio que atua na vida dela, Senhor, caia por terra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, envia teus anjos, Senhor, lá, Pai. Senhor, quebrando a força do inimigo, a força de Satanás, esse demônio na vida da irmã. Senhor, abençoa a sua casa, sua família. Senhor, abençoa todos os irmãos que acompanharam essa ministração ao vivo também, Senhor. Em todas as áreas, Senhor, seja com eles. Abençoa, Senhor, grandemente a vida da irmã Geni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias seja dada ao nome do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E se vocês quiserem, irmão, acompanhar essa ministração ao vivo, ela vai estar disponibilizada aí no YouTube, amém? Estou de Vitória. Noite, meu esposo aceitou Jesus. Eita, glória a Deus. Amém, irmã Morgana. Que Deus te abençoe. Foi uma luta, mas eu te apoio dessa vez. Aí, irmãos, o Senhor já começou a dar vitória. Irmã Morgana aí, contando uma bênção, né? O marido dela, aleluia, estou por vitória, meu esposo aceitou Jesus. Então,
Deus, o Senhor Jesus não mudou, amém, irmãos? Jesus continua libertando, continua curando, Ele continua fazendo sinais, milagres e maravilhas, amém? Paz do Senhor, cheguei há pouco, o culto abençoado, mas preciso de suas orações, irmão querido. Irmã Fátima, eu estou numa campanha de oração à meia-noite, iniciada aí pelo irmão Flávio Mateus, que ele posta nos comentários. A gente vai estar orando por você, amém? Vou até anotar o seu nome, senão eu acabo esquecendo, amém? Eu não vou anotar o nome de todos, porque aí é mais de 5.000 inscritos, eu não consigo dar conta. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, glória a Deus, Deus vos abençoe, amém, meus irmãos? Eu amo a todos vocês, que Deus continue aí dando para todos uma noite de bênção, uma noite de vitória. A campanha iniciada pelo irmão Flávio Mateus aí, ó, que ele tá nos comentários aí falando, foi ele que idealizou essa campanha, 1 mês de oração, e eu tô apresentando este canal e os irmãos, todos os irmãos na palma da mão do Senhor Jesus, amém? Paz do Senhor, irmão, shalom, que Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor Jesus.